Fala galera, beleza? Flávio aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje, como tirar mais de 700 em natureza segundo o ChatGPT. Eu vou perguntar para ele, lógico, escrevendo de uma forma bem específica, como tirar mais de 700 e com isso eu acredito que ele possa trazer alguns conselhos muito bons. Eu vou revisar para ver se realmente esses conselhos fazem sentido e vou comentar todos eles. O ChatGPT, a versão paga que é que eu vou usar aqui, é uma versão muito boa. Ela traz normalmente insights muito bons. Enquanto que a versão não paga, às vezes ela traz alguns pontos errados, não é tão boa, não pode acessar a internet, então acaba sendo um pouco mais limitada. Então eu acho que vai ser muito interessante. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixa um comentário, porque os comentários são muito bem-vindos para eu saber que tipo de vídeo eu devo produzir mais ou que tipo de vídeo talvez não tenha tanto interesse do pessoal. Beleza? Vamos lá. Eu já fiz um prompt aqui anterior e eu vou copiar e colar. E eu acredito que ele vai ser um prompt bem interessante. Eu quero saber até, eu não testei ainda no ChatGPT o que ele vai dar. Vamos entender aqui. Como tirar mais de 700 no Enem em natureza? Se eu falar só isso, o ChatGPT ele não consegue trazer muitos insights não. Por isso eu acabo pedindo sempre algumas coisas adicionais. Eu quero um manual com estratégias do que estudar, o que mais incide com uma porcentagem aproximada de representatividade na prova ranqueada por ordem de importância e considere cada matéria como 100%. Eu quero que para cada matéria ele considere o que é 100% da matéria e digamos, ecologia equivale a 15%, biologia equivale biologia equivale a 40% da prova, mas dentro de biologia eu tenho ecologia, eu tenho citologia com uma certa representatividade, porque isso vai ajudar a gente a definir o que estudar agora na reta final, né? E como estudar também. Eu quero saber as técnicas mais eficientes para usar no estudo. E além disso, eu pedi para usar as técnicas do Flávio de Falcão, as minhas técnicas, porque ele tem acesso ao YouTube, ele consegue procurar lá no meu canal e pegar algumas das técnicas, eu até direcionei, né? O método das 3 passadas, os 5 passos do estudo eficiente e o método DOC, que são 3 métodos que eu criei ou adaptei de algum outro método, que ajudam tanto no estudo quanto na resolução da prova na prática. Ele é um cara muito maneiro e bom professor. Aí vamos ver o que o ChatGPT responde, ver se ele concorda com tudo isso. Vamos pegar então o que o ChatGPT vai falando e vamos analisando. Né? Para conquistar uma pontuação alta em ciências da natureza no Enem, ter uma abordagem estratégica de estudo é essencial. Vou montar um plano com base nos temas mais recorrentes e nos métodos de estudo que o Flávio de Falcão apresenta. A ideia é que você consiga estudar de maneira eficiente e com um bom direcionamento, focando nas principais áreas da ciência da natureza, química, física e biologia, com uma visão organizada e detalhada. Isso é meio óbvio, né? Mas vamos ver aqui o que é o passo a passo que ele fala. Passo 1. Entendimento do peso dos tópicos. Vou listar as matérias e tópicos mais cobrados no Enem para que você tenha um direcionamento claro. A porcentagem aproximada indica a frequência com que esses assuntos aparecem, baseados em dados de provas passadas. Então o que ele está dizendo que mais cai no Enem aqui? Química geral e inorgânica. Química geral e inorgânica é uma matéria bem grande, realmente é uma das matérias que mais cai, mas aqui ele está colocando muitas coisas no mesmo bolo, vamos dizer assim. Estequiometria, que é quando você tem equações e precisa fazer contas de, eu tenho 100 gramas de um lado, do outro eu vou resultar em quanto? Aí você faz as contas. Propriedade dos materiais, soluções e concentração, isso cai bastante, aquelas questões de suco Tang, se eu colocar mais água, menos água. Reações inorgânicas, realmente ácidos e bases principalmente cai bastante. E tabela periódica e estrutura atômica, os modelos atômicos, a estrutura da tabela periódica, onde eu encontro os átomos mais eletronegativos, por exemplo, todo esse tipo de coisa são assuntos bem importantes de se estudar. Química orgânica, 25% da prova, às vezes até mais. Tem provas de química que chegam até 40%, isso depende muito ano para ano, mas é muito importante saber as funções orgânicas. Saber o que é um alceno, um alcino, um hidrocarboneto, né? Saber o que é um álcool, saber o que é uma cetona, saber o que é um éster, tudo isso cai bastante. E isso resulta nas reações orgânicas. E ele traz aqui o exemplo da combustão, que é quando eu tenho alguma coisa queimando, algum hidrocarboneto, por exemplo, e a adição, que é quando eu existem outros tipos, substituição, adição, esterificação, é importante saber um pouco dos tipos de reações orgânicas mais comuns. Isomeria e propriedades das moléculas orgânicas vêm caindo todos os anos. Isomeria é quando uma molécula tem a mesma composição química, mas ela tem uma estrutura física diferente. Né? Então é importante saber também isomeria. Fisicoquímica, sendo um assunto com 20% de incidência. Termoquímica, equilíbrio químico, cinética química e eletroquímica. Eletroquímica eles gostam muito de cobrar, né? A parte de pilhas e parte de baterias. Termoquímica, reações exotérmicas, endotérmicas, é muito bom estudar isso daqui. Equilíbrio químico, a mesma ideia de que, por exemplo, se eu tenho uma reação que está em equilíbrio químico, como eu distorço esse equilíbrio?
é um ponto bem importante. E cinética química, que é da velocidade das reações e cai principalmente a parte de aceleradores, né? Os catalisadores, que são aceleradores de reação. Então essa parte de cinética química é importante saber sobre os catalisadores. E química ambiental e do cotidiano é aquilo que a gente já conhece, né? Impactos ambientais, que ele vai falar de algum ponto de, por exemplo, chuva ácida, efeito estufa e pedir a explicação. Química nos alimentos e medicamentos, falar sobre, por exemplo, carboidratos, proteínas, como eles reagem e coisas do tipo. E tratamento de água e saneamento básico, falar sobre filtração, falar sobre os métodos de separação, de mistura na aplicação de tratamento de água. Então assim, esse resumo está muito bom. Realmente, em química são algumas matérias bem importantes para você estudar. Eu faria o que na reta final mesmo? Eu revisaria esses assuntos aqui principais, que são propriedades dos materiais, soluções e concentração, tabela periódica, funções orgânicas com certeza, essa parte de eletroquímica com certeza, e isso daqui é um pouco mais de interpretação. E se sobrar tempo, lógico que você estuda um pouquinho das outras partes, mas principalmente fazendo questões. Agora na reta final, acho que até o ChatGPT vai falar em algum momento sobre as questões, né? Física, ele já começa com mecânica, com certeza a mecânica é a parte mais importante da prova, porque contempla muitos assuntos, cinemática, dinâmica, trabalho, potência e lei de Newton. Se eu tivesse que estudar um item daqui, cinemática sendo o primeiro mais importante, e dinâmica e lei de Newton sendo o segundo. Trabalho, potência e energia cai bastante, principalmente no contexto até de eletricidade, né? Que eles pedem, por exemplo, eu tenho uma certa potência de um aparelho, qual é o consumo dele, ou como eu pego, por exemplo, uma energia solar e transformo ela em energia elétrica e qual que é a eficiência, ele vai ter alguma continha relacionada a isso, mas não costuma serem questões difíceis não. Eletricidade e magnetismo, 25%, realmente é mais ou menos essa a ideia. A gente vai ter eletrodinâmica, que é o que mais cai, circuitos elétricos. Eu tenho vídeos aqui no canal sobre circuitos elétricos, que tem alguns conceitos básicos. Lei de Ohm, você saber fazer em série e fazer em paralelo. Saber quais, por exemplo, se eu junto duas baterias em série ou em paralelo. Tem alguns conceitos que sempre caem. E o Enem gosta muito tanto de questões mais teóricas, para você saber os conceitos, quanto questões mais de conta mesmo. Eletrostática cai um pouco menos, cai às vezes conceitos mais do que é carga, positivo e negativo. E magnetismo vem caindo questões cada vez mais olhando para a conta de magnetismo. Muitas vezes as questões são mais regra da mão direita, aquela questão de como os fios fazem o campo, quando passam energia pelo fio, como eles fazem, por exemplo, um campo magnético, mas algumas vezes caem contas também. Então são as questões muito mais difíceis da prova. Ondulatória e ótica, o Enem gosta muito de ondulatória e ótica num contexto mais teórico. Eu fiz vídeo aqui no canal sobre isso, né? Ótica geométrica, saber esse conceito de reflexão, refração, espelhos e lentes de uma forma mais geral. O Enem gosta de cobrar, por exemplo, alguns conceitos, tipo miragem, por exemplo, que é um conceito de refração. Reflexão total, quando eu tenho, por exemplo, um vidro à noite. Existem vários conceitos que o Enem gosta de cobrar. Espelho, espelho côncavo, espelho convexo, lentes convergentes e divergentes. Vale a pena dar uma breve revisão. E fenômenos ondulatórios. Principalmente saber a fórmula V igual a lambda F. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então essa é a fórmula que acaba guiando quase todos os princípios. Existem algumas questões que cobram um conceito mais difíceis de ondas, mas normalmente com isso você já consegue garantir aí grande parte da pontuação. E por último, termologia, que realmente é um dos assuntos que eu acho que é mais tranquilos que caem, que é calorimetria principalmente. Que é, por exemplo, calor específico, você saber que a água quando aquece, qual é a fórmula de ganho de calor, e também às vezes cai a parte de expansão e redução, né? A parte de... Como é que é o nome? Fugiu o nome agora da minha cabeça. Até deixei um comentário aí se vocês lembrarem. Dilatação, verdade. Dilatação cai também como um tema bastante comum. Então vale a pena dar uma revisada. Em biologia, ecologia é o assunto que mais cai. Eu fiz um vídeo de toda a ecologia em 40 minutos, vou deixar o vídeo aqui na descrição, que vai falar sobre cadeias alimentares, ciclos biogeoquímicos, sustentabilidade. São assuntos que sempre caem no Enem, é o assunto principal de biologia de longe, seguido por genética e evolução. Realmente, o Enem gosta muito das leis de Mendel e genética molecular. Saber lei de Mendel é essencial para você acertar pelo menos uma ou duas questões do Enem. Seleção natural e evolução, o Enem gosta muito também de cobrar de forma direta ou indireta. Engenharia genética e biotecnologia, mais na ideia do presente agora, né? As tecnologias do presente e do futuro. Citologia, que é a parte que cuida das células, né? Que estuda as células e fisiologia humana. Estrutura e função celular, separar o que é célula animal e célula vegetal, por exemplo. Sistemas do corpo humano e saúde e doenças. Saúde e doenças não tem muito como fugir, né? Principalmente essas doenças relacionadas a se é uma verminosa, se é um protozoário, se é uma bactéria, se é um vírus. O Enem gosta muito desse tipo de coisa.
Bioquímica, isso daqui cai sempre também, respiração celular, fotossíntese e composição química das células, saber dos proteínas, lipídios e carboidratos. Essas questões costumam ser tranquilas, mas caem. Então é importante saber, principalmente respiração celular e fotossíntese. No vídeo que eu fiz sobre botânica, que tá, eu vou deixar na descrição também aqui, falo sobre fotossíntese lá com um pouco mais de detalhe. E zoologia e botânica, como eu falei, é um assunto bastante recorrente. Classificação e característica dos principais grupos animais e vegetais e reprodução das plantas e adaptações dos seres vivos, tá nesse vídeo de botânica e botânica em 20 minutos que eu fiz aqui no canal. Beleza, então aqui ele falou dos conteúdos, vamos ver o que ele fala dos outros passos das estratégias de estudo com base nos métodos do Flávio de Falcão. A técnica das 3 passadas, o que é a técnica das 3 passadas? É como resolver a prova na prática. Eu falo, né? A primeira passada é para você fazer uma leitura mais geral e resolver as questões que sejam mais acessíveis. Então você não perde muito tempo. Normalmente das 45 questões, você resolve ali umas 15, 20, 25 no máximo e não passa muito disso e algumas você vai pulando, principalmente se tiver em conta, questões mais longas. A segunda, você garante que você viu pelo menos todas as questões. Então todas as questões que você não fez na primeira passada, você garante que viu e você já tenta confirmar algumas que você fez na primeira passada. E a terceira, você já eliminou a alternativa, você já cuidou de todas as questões, agora é o momento de fazer o chute consciente, quando você fica em dúvida entre duas, ou o chute cru, quando você realmente não tem noção da questão, ficou entre 4 alternativas, conseguiu eliminar uma, aí você faz um chute cru, mas só na terceira passada, e confirma todas as questões da prova no gabarito. Então essa é uma metodologia que eu gosto muito, eu uso sempre na prova, usei, foi o que me fez terminar todas as provas que eu fiz do Enem muito antes do tempo, porque isso ajuda muito aí na gestão de tempo. Aqui os 5 passos do estudo eficiente, eu não sei se ele vai acertar, vamos ver aqui. Preparação, mais ou menos, aqui os 5 passos do estudo eficiente é uma metodologia que eu criei, que basicamente primeiro você começa com a familiarização, em que você vê o assunto de forma muito geral, depois você faz uma sessão passiva de estudo, como uma leitura, como uma aula, depois você faz uma sessão de lembrança ativa, uma parte ativa mesmo da sessão, faz exercícios e depois faz a revisão. Esse é um método que ele é circular, inclusive. Você pode voltar, à medida que você erra os exercícios, você revisa, volta para a prática ativa. Faz exercícios e assim por diante. Essa é a melhor forma de estudar que existe. É a forma focada em exercícios na prática, procurar os seus erros e na mesma sessão já corrigir os erros que você teve. Método DOC, diagnóstico, organização e controle, não é isso na verdade, mas até para o vídeo não ficar muito longo eu vou pular essa parte do método DOC. Aqui ele vai trazer, por exemplo, o plano de estudo semanal, eu não sou muito fã disso, acho que agora a gente já está na reta final, você tem que conseguir se organizar da melhor forma possível, mas de forma geral ele trouxe um resumo muito bom, assim, pensando que é uma inteligência artificial, ele trouxe alguns conceitos muito bons. O que mais eu recomendo para você tirar mais 700? Foca nos assuntos mais básicos, dá uma estudada um pouco teórica, mas faça muitas provas. O mais importante agora nessa reta final, faltando aí poucos dias para o Enem, é você assistir resoluções, por exemplo, se tiver lives acontecendo de pessoas resolvendo provas na prática, é um jeito muito bom de você treinar de forma passiva e depois você mesmo fazer uma prova ou duas de forma ativa. Nem que você faça rápido ou erre questões ou qualquer coisa do tipo, é importante fazer, nem que você faça separado natureza de matemática, para você ganhar esse traquejo, vamos dizer assim, ganhar essa prática de fazer provas antigas. Isso seria o principal foco que eu teria agora na reta final. Fazer pelo menos uma prova de natureza e uma prova de matemática por dia e gastar um tempo bom corrigindo a prova. Tudo que você acertar, você coloca como assuntos que você tem mais tranquilidade, e tudo que você errar, você coloca numa lista e estuda esses assuntos pelo menos num resumo. Eu errei uma questão de botânica, vê o meu resumo de botânica, às vezes já é o suficiente para você revisar. Não foi? Assiste aí uma aula mais específica do tema que você errou. Beleza? Então, de forma geral, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito legal. Quero saber, deixem nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque eu acho que o ChatGPT é uma ferramenta muito legal que a gente tem hoje em dia, mas ele precisa também de uma certa curadoria. Se você olha o ChatGPT sem ter conhecimento, ele pode te passar algumas informações que não são muito corretas. Então, é importante ter essa curadoria dos dados também. Beleza? Um abraço, se inscrevam no canal, não esqueçam disso e nos vemos na próxima.